João, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Livro de João, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Amém. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus havia subido a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, tanque, que em hebreu chama-se Betesda, o qual tem 5 alpendres. Repitam após mim: casa da misericórdia. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto que um anjo descia de certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, após o movimento das águas, sarava-se de qualquer tipo de enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. Jesus, o vendo, este deitado, já sabendo o que se havera passado com ele durante todo aquele tempo, e disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu ao Senhor: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque ao tanque, mas antes, quando vou, já foram pós mim. E Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele era um sábado. E os judeus disseram àquele homem que vinha andando com a cama: hoje é sábado, não te é lícito que ande com uma cama. Ele respondeu àquele homem: aquele que me curou também me disse: tome a tua cama e anda. E perguntaram: quem é este que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia, porque Jesus não havia se declarado, mas antes havia se retirado, porque grande multidão havera sobre aquele lugar. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te venha coisas ainda pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus tudo o que Jesus fez, porque ele havera sido curado. Amém? A igreja pode se assentar. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. E repitam comigo: Espírito Santo, leve a minha mente cativa ao teu entendimento. Abra o meu entendimento e o meu coração, porque esta palavra dentro de mim irá germinar. Nós estamos diante de um cenário muito complexo, porque na época que Cristo peregrinou por essa terra, já havia apostasia em Israel, já havia templos pagãos sobre Israel, já havia paganismo e outros templos pagãos também em Jerusalém. Pasmem, idolatria em templos pagãos não é coisa só dessa nossa época. Há um filósofo quem diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que ainda sairá. Enquanto Cristo peregrinava pela terra, e principalmente por Israel, e já em Jerusalém, ele deixou o contexto daquilo que ele ia fazer. A palavra do Senhor diz no livro de João, no capítulo 1, que Jesus veio até Jerusalém por causa de uma festa. E de gancho também vinham outros judeus a uma festa. Muitos judeus, por causa da colonização romana e do Império Greco-Romano, já haviam se apostatado. Herodes, na pessoa através de Pilatos, já havia construído vários templos pagãos por toda Jerusalém, por toda a Israel. Um desses deuses, por nome Eustáquio, o pai da ciência. O apóstolo João vem dizer aqui que o templo de Betesda, que o tanque de Betesda, ou que a piscina de Betesda, ela se localizava em um lugar. Ela se localizava próximo à porta das ovelhas.
É impressionante como muitas vezes, para uma ovelha chegar aonde ela precisa chegar, essa porta simboliza o lugar por onde a ovelha passaria, onde o cordeiro passaria, onde Cristo passaria para ser entregue por nós. Jamais esse lugar poderia estar contaminado, jamais esse lugar poderia estar apostatado, mas não era essa a realidade de Israel e de Jerusalém naquele tempo. Era isso que se havia. Herodes havia construído um templo pagão muito próximo da porta das ovelhas e do templo de Israel. Herodes havia construído anfiteatros, Herodes havia construído estátuas. E o tanque de Betesda, que antes essa cisterna havia sido construída por Salomão, hoje fazia parte de um hospital pagão. Existia um deus, um dos deuses pagãos dessa época, que representava toda a ciência. Até hoje, a ciência ela é representada por esse objeto, um bastão, uma serpente. Profissionais da saúde têm, os da farmácia é uma taça e uma serpente, mas os médicos é um bastão e uma serpente, por causa deste Deus, por causa desses deuses pagãos do tempo da mitologia grega. E Esculápio era este Deus, o Deus que representava a cura, o Deus idolatrado por Roma, o Deus idolatrado pelos soldados romanos, o Deus que era filho de Apolo, que foi criado por um outro Deus chamado Quiron, que o adestrou com toda a sorte de curandeirismo. E já se ouvia dizer em Jerusalém, na época de Cristo, que Esculápio podia também ressuscitar mortos. Soldados romanos, antes de ir às guerras, se consagravam, viravam noites no templo, se consagrando a este Deus para obter dele cura sobre os seus corpos e proteção também. A apostasia já era grande em Jerusalém na época de Cristo. Ainda há pouco o pastor pediu que estendêssemos as nossas mãos em direção à cidade, em direção aos hospitais, que levássemos a nossa voz ao Santo Deus de Israel, tivesse misericórdia de vidas ali e que o curasse. Mas na época deste tanque, do tanque de Betesda, narrado aqui pelo apóstolo João, existia um Deus pagão que fazia isso. Existia um Deus pagão que prometera a cura. Por isso João faz questão de dizer que este nome Betesda significa Casa da Misericórdia. Quantos conhecem as santas casas e as casas da misericórdia? Outros lugares também que existem um Deus pagão, que existem capelas onde você vai lá, onde você se prostra, e onde você pede por cura. O tanque de Betesda já havia virado este lugar. Um lugar onde Esculápio operava. Uma cisterna criada, feita, inaugurada por Salomão, quando aberta agitava as águas e corria-se pela mitologia toda e pela cultura greco-romana a história de que depois que aquelas águas fossem agitadas, qualquer um que entrasse naquelas águas seria, pois, curado. Existe também nesse texto de João uma pequena parte grifada que está entre chaves, porque é um contexto, ou pode ser uma história. Mas desses fatos que são relatados e que nos rodapés constam, depois nas atualizações são acrescentados. Acontece isso nos tempos de hoje. E muitos de nós fomos a esses lugares buscar cura, buscar providências. Esculápio então operava dentro deste lugar. E a Bíblia não é tola quando João faz questão de dizer que havia muitos enfermos ali, coxos, paralíticos e cegos, esperando para serem curados, esperando para serem restaurados. Existe um processo que todo doente passa
Ainda mais um doente de 38 anos, inválido, prostrado, deitado numa cama. É um processo de reabilitação física. O que é interessante é que este homem, ele não conhecia a Cristo. Porque quando lhe perguntaram quem foi que lhe disse, pegue a tua cama e anda, ele não mencionou Jesus. Ele não disse quem me curou foi Cristo. Ele não o conhecia. Esse conhecido Cristo por ele então fosse, diria como uma mulher cananeia que já conhecia a história, que já conhecia Cristo, que já sabia o que ele falava, que já sabia por onde ele passava e clamava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque todos aqueles que já escutaram o que Jesus fez, ou paravam em cima de árvores como Zaqueu, ou à beira do caminho, e começavam a clamar. Este homem não conhecia a Cristo. Ele relata isso no Evangelho de João, quando ele diz: eu não sei quem me curou. Eu sei que aquele que me curou mandou que eu pegasse a minha cama e andasse. Aquele que te cura diz para você: o tempo da sua espera é exatamente o tempo em que eu tenho preparado para te dar alicerces para a cura. Quer dizer para mim e para você que existem circunstâncias na sua história em que Cristo vai operar com tanto poder, com tanto milagre, que vão questionar você e vão dizer para você assim: olha, você não pode falar assim, você não pode se vestir dessa forma, você não pode ir em tal lugar. Sabe por quê? Porque aquele que te curou não poderia ter feito isso. Esse era o contexto de Jerusalém. Sacerdotes que já tinham se apostatado, que já tinham se vendido, que já tinham se trocado por dinheiro ou por poder, porque Roma não interferia na cultura dos judeus, Roma não interferia no culto que os judeus prestavam, mas Roma interferia no comércio de Jerusalém naquela época. E esses homens que perguntaram para aquele enfermo: quem é que te mandou pegar essa cama e andar? Será que este homem não conhece a lei? Será que este homem não sabe que Esculápio pode curar no tanque de Betesda, mas você não pode ser curado dia de sábado? Que Esculápio pode ser adorado aqui, mas este homem não tem o direito de te curar, de te mandar pegar a sua cama, porque hoje é sábado. Quantas vezes Deus opera um milagre sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e então dizem para você: ah, minha filha, não foi Deus que fez não, porque Deus não faz assim. Ah, minha filha, não foi Deus quem falou com você não. Sabe por quê? Porque Deus não fala assim. Imagina se Deus vai curar alguém dia de sábado. Imagina se ele fosse um judeu, se ele fosse um ortodoxo, se ele fosse um homem que conhecesse as leis e conhecesse as coisas dos céus. Imagina se ele ia mandar você trabalhar no dia de sábado. Imagina se ele desceria uma cisterna apostatada e diria para você na casa da misericórdia de Esculápio: o que você faz aqui? Você quer ficar são? Que pergunta, minha filha e meu filho, é essa? Olha, comece a duvidar de quem está te curando. Porque foi isso que esses homens disseram a esse ex-enfermo. Coisa boa não pode ter sido não. Porque existem outros que estão à sua direita, outros que estão à sua esquerda. E por que ele escolheu você? O interessante deste texto, e um texto muito rico, é que João faz questão de dizer que muitos eram os enfermos que estavam naquele lugar. Quantas pessoas têm o mesmo problema que você tem? Quantas pessoas já enfrentaram as mesmas adversidades que você enfrenta?
Quantas pessoas passaram ou ainda passarão pelo mesmo processo que você está vivendo? Mas por que que na noite de hoje Cristo escolheu você para tocar? Por que que na noite ou na tarde ou na manhã daquele dia Jesus escolheu aquele homem? Embora não o conhecesse, mas a Bíblia, que não é boba nem nada, vai dizer que Jesus, quando olhou para aquele homem, sabia o tempo e o porquê ele estava ali. Isso não é interessante? Eu abro aspas aqui. Aquele que te sonda, que te conhece, que tem olhos que examinam a terra com chamas de fogo, conhece o contexto da tua história, conhece o teu passado, conhece o teu futuro, e no tempo de hoje diz para ti: levanta e anda. Mas também diz para ti: pegue a tua cama, pegue aí a tua bagagem toda dos 38 anos que você ficou prostrado, e vai se exibir pelas ruas de Jerusalém, para dizer a todos que não é o Deus Esculápio que está curando, que não são os altares colocados na porta do templo, que na porta das ovelhas ainda passará o cordeiro, aquele que levou sobre si e que levará sobre si as vossas enfermidades. E Cristo não se importou que aquele homem não o conhecera. Percebe que muitas vezes a fonte que vai fazer com que o milagre seja gerado através de você, também não vai depender de você? Pararam para pensar nisso? Que tem vitórias que Deus te dá e que elas independem da tua cultura? Que tem processos na sua vida que independem do seu conhecimento? Que tem lugares onde Deus irá te levar, propósitos que Deus irá fazer, e que não vai depender do teu nível de conhecimento acerca do que Ele é, do que Ele tem, do que Ele pode, do que Ele faz, mas vai usar o contexto da tua história para servir de testemunha daquilo que Ele é, apesar daquilo que você é. Quantos de nós merecemos o que temos, ou o que somos, ou onde estamos? Já pergunto respondendo: nenhum de nós. Mas aquele que faz por você, em você e através de você, se importou com o seu fedor. Aquele que te considera a tua justiça como trapo de imundície, se comportou como assim você é, mas fez por você o que sua redenção pode te levar. Porque foi nesse contexto que Cristo tocou nesse homem. Mas às vezes a gente trabalha com Deus por mérito, por conhecimento, como profissionais de carreira, de horas de oração, compelimos e coagimos a Deus. Ah, missionário, mas eu não faço não, eu nunca vou coagir. Como é que eu vou coagir Deus? Imagina se eu faço isso. Ah, você faz. E sabe como você faz? Quantos de nós já fizeram campanhas de oração dizendo assim: quero ver se Deus não vai fazer. Eu vou abrir uma campanha de 7 dias de oração. Eu vou subir no monte durante 15 dias. Eu vou fazer 3 dias de jejum. Mas Deus vai ter que fazer. Isso é ou não é uma coação? Se esquece, vós, que Deus faz pela sua misericórdia, que Ele se compadece da sua miséria e age. Não é porque é coagido. A multidão de enfermos no tanque de Betesda não coagiu Cristo para curar a todos. Porque Jesus tem finalidade, tem propósito, e jamais fará algo na sua vida ou pela sua vida sem que opere em vós um propósito divino. E pode ser que você nem entenda, porque esse enfermo também não entendeu, mas também não questionou. Pegou a sua cama e andou, e saiu com ela. E quando foi questionado, não sabia nem quem tinha feito, mas sabia que estava feito.
Ele sabia que os seus nervos, tendões, articulações, ossos, pele, célula, tudo havia sido reparado pelo poder de uma só palavra. Mas nós queremos explicação científica para aquilo que Deus faz. Nós queremos explicação daquilo que Deus faz em nós, por nós, para fazer através de nós. Como se os céus devessem explicação para nós. É dessa maneira. Sem um processo de reabilitação, porque, 38 anos deitado, no mínimo escaras, feridas purulentas e sangrentas no corpo esse homem tinha. A Bíblia não relata se ele foi abandonado ali, ou se no final da tarde alguém ia lá recolhê-lo. Tudo que nós sabemos é que 38 anos deitado numa maca, à beira de uma piscina, de um poço, de um tanque, esse homem estava. A Bíblia não diz se ele foi alimentado, se ele era banhado, se ele era cuidado. Mas a Bíblia diz que aquele que o curou sabia onde ele estava, por que estava, há quantos anos estava, e qual era o processo em que ele vivia. Meu irmão, Deus conhece as suas entranhas. Ele conhece o peso do teu espírito. Ele tem nas suas mãos todos os teus dias. Isaías vai dizer que Deus tem toda a terra em suas mãos, como uma partícula de pó em uma balança de precisão. E que não é nem pela vossa oração, mas é pelo Espírito que geme dentro de vós. E por que nós achamos que é por causa de nós, da nossa eloquência? Sabe o que eu não entendo? É porque muitas vezes, e muitas que eu digo é mais de 10, de 20, de 30, e eu já tenho 44 anos, e todas as vezes que eu me prostro diante do Senhor, eu sei que foi a misericórdia dEle. Eu sei que não foi porque eu mereço. Eu sei que não foi por aquilo que eu sou, mas é por aquilo que Ele é. Eu sei que não há nada em mim que o faz se compadecer de mim. Mas quando Deus olha para a minha vida, Ele nem me vê. Ele vê a marca do sangue. Ele vê a marca da promessa. Ele vê as mãos furadas. E Cristo chega diante de Deus e fala: Pai, foi por causa de mim. Pai, é por causa de mim. Olha para mim, não olha para Ele não. E como explicar o que Deus em Cristo tem feito por nós? E como explicar o que Cristo fez por aquele homem que nem sabia quem ele era? Existem coisas no nosso contexto de vida que precisam de alicerce para serem elaboradas e feitas. Se você está aqui hoje, é porque você também passou por um processo. E esse processo te serve de pano de fundo, te serve de alicerce, porque aquilo que Deus vai colocar para você fazer após Ele te curar, é que vai determinar o seu futuro e o futuro de muitos que estão ao seu redor. Perceberam que o que Cristo fez na vida desse homem foi muito além de curá-lo, de colocá-lo de pé, de restaurá-lo. Deus deu a ele uma missão, e que não era nada fácil para aqueles tempos. Nós não conseguimos entender a cultura, mas se desprenda um pouco da sua nação brasileira, onde coisas tão simples para nós são insuportáveis para outras culturas, e onde coisas que são culturais para aquele lugar, para nós são só detalhes, como o trabalho do dia de sábado. Irmãos, Israel não tem uma comida típica. O Brasil já é diferente. No Nordeste nós temos as comidas típicas nordestinas. Na Bahia nós temos a comida típica baiana. No Paraná nós temos a comida típica paranaense. No estado de São Paulo nós temos a cultura. Não somos assim, nós brasileiros? E para cada região existe um tipo de comida, um tipo de vestimenta, um tipo de história. Mas Israel não é assim. Israel se move segundo o mandamento de Deus.
Israel se move segundo o mandamento de Deus. E se Deus mandou não trabalhar no sábado, não é para trabalhar no sábado. E se Cristo hoje dissesse para você: eu vou te curar, mas também vou te dar uma missão. Aquilo que parece incrível, inacreditável aos olhos de muitos, eu vou fazer na sua vida e na sua história. Mas eu quero que você pegue o teu contexto de vida e faça com que ele apareça nas redes sociais. E você então vai dizer assim: eu era purulento, fedido, atrofiado. Eu era um tetraplégico, 38 anos jogado em cima de uma maca. Eu estava num tanque apostatado, onde um Deus que não podia me curar. Eu servia a este Deus. Mas um dia Jesus passou, me curou, me restaurou, me renovou, me santificou, e um dia me glorificará, e me mandou aqui para anunciar para você que na sua vida Ele também vai fazer. Será que você tem coragem de anunciar esse evangelho de reino? De dizer a nações: eu estava quebrada, minha empresa não faturava nada, eu fui dependente químico, eu fui prostituta, eu fui viciado, eu fiz, até o dia que Cristo me tocou. Porque quantos nós pegamos milagres que Deus faz em nossas vidas e nos escondemos atrás da nossa vergonha, pelo simples fato de alguém chegar e nos dizer assim: ó, será que está liberto mesmo? Será que está curado mesmo? Será que Jesus faz assim? Será que Ele pega mesmo? Tetraplégico, faz com que os seus ossos todos se estralem e entrem no lugar de uma só vez? Será que num templo pagão Deus ainda olha para homens e para mulheres e diz: ei, eu vou mudar a tua história, eu não preciso nem da tua fé, não preciso nem que creia, eu só preciso querer fazer? Mas aí, quando Cristo chega diante de nós e se coloca dessa maneira, a gente vem contar a Ele a nossa história. Ah, Jesus, mas eu sou assim porque eu sou dependente de pessoas. Eu dependo que alguém vá, eu dependo que alguém faça, eu dependo que alguém me leve, eu dependo do ir, do vir, da autorização, eu dependo da aprovação dos outros. E vai que eu digo que sou crente de hoje em diante e o meu patrão me manda embora. E se eu digo que de hoje em diante eu sirvo ao Senhor e na minha casa vira um tumulto? E se eu digo que de hoje em diante Deus fez na minha vida, e isso então vai me gerar problemas e vai me gerar dores? E sabe o que Cristo está te dizendo? Assim como uma multidão estava naquele tanque, e por eles eu não passei, e eles eu não curei. Hoje Cristo faz uma pergunta que parece até boba: igreja do Senhor, você quer ficar sã? Você quer ser são? E essa é uma palavra, uma pergunta de cunho introspectivo. A minha mãe, todas as vezes que eu era levada, e era sempre, ela se abaixava na minha altura e falava para mim assim: Marcela, você quer apanhar? Pô, tá na cara que não, né? Mas por que a minha mãe fazia aquela pergunta? Porque no exato momento em que ela dizia: Marcela, você quer apanhar, dentro da minha cabeça rolava lá um flashback. E eu sabia exatamente o porquê a minha mãe estava me dizendo aquilo. Sabe o que eu fazia? Mudava o sentido daquilo que eu estava fazendo. E se eu estava fazendo arte, eu tratava logo de parar. Se eu estava brigando, batendo ou apanhando, eu mudava logo de atitude. Porque era uma pergunta para minha reflexão. Cristo vira para esse homem e faz uma pergunta introspectiva para ele e diz: você quer ficar são? Fazendo com que aquele homem voltasse para si e entendesse a sua situação.
e tivesse coragem então para pegar a cama dele num dia de sábado, vencendo culturas e dogmas, e pudesse caminhar por toda Jerusalém dizendo: ah, Jesus me curou, ah, Jesus fez, ah, Jesus fez para mim, fará por você. Porque muitas perguntas que Cristo nos faz nos leva a pensar: quem sou? Para onde vou? O que Cristo quer de mim? Porque não fez com os outros cegos, com os outros mancos, com os outros paralíticos, mas porque Ele me escolheu. Meu amigo, meu irmão, existe um mistério entre a sua vida e Deus, sabia? Existem coisas específicas na sua história, detalhes tão importantes no teu ser, que trarão e atrairão para si e para Cristo outras pessoas. Percebam que no processo deste homem, a pergunta foi introspectiva, mas a resposta foi direta. Porque Cristo o encontrou no templo. Percebe como uma pergunta de Deus muda a direção da sua vida? Percebe como muitas vezes nós estamos fora da direção, e Cristo chega e fala: quer ficar são, filha? Então muda. Quer ficar são, filho? Então mude. Quer ficar são, filho? Então tome a tua cama e anda. E este homem então recebeu do Senhor e foi para o templo. Mas foi só um tempo depois. Sabe o que é essa palavra? Onde essa palavra se aplica? No tempo do entendimento. No tempo do que eu era e no tempo do que eu sou. No tempo de um Deus que operou na minha vida quando nada e nem ninguém podia fazer. E me trouxe aqui hoje para servir de testemunha que andar com uma cama nas costas faz a diferença. Que a minha história faz a diferença. Que o que Cristo viu em mim, eu não sei, mas faz a diferença. Porque o lugar onde aquele homem foi encontrado mais tarde, algum tempo depois, era um lugar diferente. E olha Cristo de novo cutucando ele, dizendo assim: ah, vejo que estais são. Ou seja, vejo que você entrou na forma. E se a forma é cruz, e se o molde é Cristo, se prepare para a renúncia. Porque o nosso evangelho hoje está muito light, muito diet, muito fácil. Não temos mais renúncia. Servimos a Deus de qualquer jeito, porque afinal de contas já fomos curados, né? Cristo já fez a pergunta, já tirou do tanque. Eu já andei com a minha cama mesmo por um tempo. Hoje já sirvo ao Senhor no templo, ei, para mim tá bom. Mas Cristo diz para ele assim: olha, não peques mais, para que não te sobrevenha mal pior. É de novo Cristo sendo introspectivo e dizendo para ele: você se lembra de onde eu te tirei? Ah, você se lembra de onde eu te encontrei? Você se lembra como era a sua vida? Você se lembra como era a sua história? Olha para o seu corpo hoje, você está em pé, restaurado, renovado. A sua vida agora caminha. Você não depende mais dos outros, mas eu te pus em pé sobre pernas. Eu venci dogmas. Eu desci a um templo pagão, eu peguei pelas tuas mãos, eu reconstruí a sua história. Não peques mais, para que não te sobrevenha mal pior. Amado, que é pior do que 38 anos deitado, que é pior do que ver gente à sua direita e à sua esquerda, fedendo purulento, podre, igual a você. E por algum mistério que Deus não revela, te pega pela mão, te põe de pé, chega em você e diz para ti assim: filho, não peques mais. Porque se você pecar, mal pior te virá. Jerusalém está apostatada.
Homens e sacerdotes nem me conhecem. Eu vim para cá para adorar no templo, mas o que me chamou a atenção foi um templo pagão, nas portas da ovelha, lugar onde Neemias restaurou primeiro pela importância daquele lugar. Onde eu me coloco nessa sua vida, para poder dizer para você: prossiga limpo, prossiga ação, prossiga em pé, prossiga caminhando, seja minha testemunha, anuncie ao mundo aquilo que eu fiz por você. Fique atento à minha palavra, fique atento aos meus dias, para que não te sobrevenha mal pior. Não te esqueça, meu amado, a igreja já pode se colocar de pé. Porque nessa noite é tempo de nós termos um flashback, de nós olharmos para a nossa vida, de nós olharmos para aquilo que Deus fez em nós. Porque foram 38 anos, foram 3 anos, foram 2 anos, mas também foi um tempo de necessidade, para que hoje você desse valor naquilo que Deus fez em sua vida. Quer saber como você está? Quer saber como é a sua vida hoje? Olha para aquilo que você foi. Perceba que o Senhor te municiou de armas e não humanas. Perceba que há sobre o seu corpo a presença do Espírito Santo. E não peques mais, igreja do Senhor, mas permaneçam, permaneçam, permaneçam. Porque hoje Cristo te encontra no templo e diz para você e para mim: não peques mais, mas permaneça.